domingo agora será o quarto domingo do Advento. E o evangelho deste domingo, do quarto domingo, fala justamente da missão de José. Então, José é o homem do silêncio, é o homem de fé. Assim como o anjo do Senhor apareceu a Maria e ela, compreendendo a sua missão, disse sim a esse projeto de amor de Deus, também o anjo vai aparecer a São José. José, ao saber que a sua esposa Maria estava grávida, então sendo um homem justo, misericordioso, então ele não quer denunciá-la a Maria. Então ele, em silêncio, ele deixa Maria para que Maria não fosse prejudicada. E José ele teria razão de denunciá-la, porque na lei de Moisés dizia que traição era réu de morte. Mas sendo um homem justo, piedoso, então ele deixa Maria às escondidas para não prejudicá-la. Só um homem piedoso, um homem de Deus, teria essa atitude. Mas o anjo também aparece a ele, dizendo que ele seria o pai adotivo, que ele acolhesse Maria como sua esposa, porque o filho que ela carrega é obra do Espírito Santo, é o Filho de Deus. Então, diante dessa compreensão, José aceita justamente essa missão de ser pai adotivo do Filho de Deus e também acolher Maria como sua esposa. E assim se torna a família de Nazaré. Estamos nos aproximando do Natal e celebrar o nascimento de Jesus é celebrar a nossa esperança, como todos os anos. Vivemos tempos difíceis, de desafios, então José, esse homem de fé, esse homem do silêncio, tem muito a nos ensinar. Eu acredito que diante dos desafios da vida, diante desses tempos que nós estamos vivenciando, devemos também sermos cristãos e cristãos do silêncio, ouvir o que Deus tem a nos falar. Devemos ser também pessoas de fé, acreditar na providência divina, esperar a hora de Deus agir. Eu acho que São José, né, esse homem que a Bíblia não fala muito, né, por isso que é o homem do silêncio, então ele nos ajuda justamente a nos silenciar para poder compreender o que Deus quer nos dizer diante dos sinais do tempo e assim confiar, mas também nos comprometer com a causa do Evangelho. O que eu digo, né, para todos nós, né, cristãos, todos homens e mulheres de boa vontade, é justamente confiar nas promessas de Deus, diante desse mundo que está aí marcado pelas guerras, pela violência, e agora tem aí, né, o feminicídio que está aumentando muito, a indiferença, a pobreza. Então devemos confiar nas promessas de Deus, assim como confiou Maria, assim como confiou Isabel, depois Zacarias e depois José. Confiar nas promessas de Deus. O tempo de Natal é isso. Tudo que está acontecendo nesse mundo tem um fim. A última palavra é daquele que é a nossa esperança, é daquele que é a nossa força, é daquele que é o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, é isso que eu desejo, primeiramente para mim, mas para todos os nossos irmãos cristãos e cristãs que vão se preparar para celebrar o Natal, é que tenha fé e esperança nesse Deus, que é o Deus do impossível, né? Interessante que Maria teve o Filho de Deus, né, pela obra e graça do Espírito Santo. Isabel era estéril, né, mas Deus prometeu tirar ela dessa vergonha pública e fez com que ela recebesse também no seu ventre aquele que ia preparar os caminhos do Senhor, o precursor. Então, tudo isso Deus foi preparando, né, foi organizando para que o seu Filho pudesse vir ao mundo e nos salvar e dizer o quanto Deus nos ama e que Deus não quer a morte do pecador, mas quer que todos nós chegue ao conhecimento da verdade, acolha a verdade que é Jesus, se converta e tenha a vida eterna. Então, é a fé. Nós devemos ter fé e esperança no nosso Deus que é Pai, nosso Deus que é o Deus do impossível. São Francisco das Chagas, né, ou São Francisco de Assis, ele vivenciou plenamente e profundamente o Natal de Jesus, né? Ele que criou o presépio vivo. Na sua época, muitas pessoas eram pobres, eram pessoas iletradas. Então, essa encenação do nascimento de Jesus, que o próprio São Francisco fez, foi justamente para tocar os corações, né, dos seus irmãos da sua época. Então, que esse Natal, que nós vamos celebrar, toque os corações também de vocês, romeiros e romeiras, a exemplo de São Francisco, que profundamente reconheceu a encarnação de Deus.
reconheceu que isso foi a maior prova de amor de Deus para com toda a humanidade. O Senhor veio até nós por amor. Que isso fique bem claro para todos nós, para vocês, romeiros e romeiras, que vêm aqui a Canidé com todo esforço, com toda a mística, né, franciscana, né, de humildade, pobreza, sacrifício, que o Senhor se encarnou por amor a nós. E isso é uma prova que Ele nos ama. Podemos ficar decepcionados, né, com o mundo, às vezes com as pessoas, tudo, mas jamais fiquemos tristes, porque Jesus é a razão da nossa vida, Jesus é aquele que nunca vai nos abandonar, Jesus é o nosso verdadeiro amigo, né? Então é isso que São Francisco, na sua celebração do Natal, transmitiu para os seus irmãos e para o mundo. Somos chamados a colocar em nossos corações aquele que é o nosso Deus e nosso tudo, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é a nossa única esperança.